Olá pessoal, vamos a mais uma aula então do nosso curso de sólidos, começando o capítulo 17. No capítulo anterior nós falamos sobre os modos normais de vibração, a primeira forma de encarar a vibração da rede nas propriedades do sólido, e agora então nós vamos dar o tratamento quântico, né, para aproximação harmônica, então, nos cristais, né? A gente analisou também do ponto de vista clássico, né, o comportamento térmico da rede, que conduziu à lei de Dulong-Petit, e a gente comentou que o principal erro era o fato das vibrações da rede terem sido tratados do ponto de vista de uma mecânica estatística clássica, né? Então, nesse, nós vamos fazer o tratamento do ponto de vista da mecânica estatística quântica, né? Então, vamos lá, qual é o modelinho que a gente vai fazer? Que as vibrações da rede são oscilações de um conjunto de 3N osciladores harmônicos acoplados, né? 3N vem por conta dos 3 graus de liberdade para cada átomo, e aí a gente vai começar com um modelo simples, que é o modelo de um átomo por ponto da rede, né? E então eu tenho os 3 graus de liberdade para cada oscilador. A modificação que aconteceria aqui é que se eu tivesse, por exemplo, mais de um átomo por célula unitária, eu precisaria levar em conta que eu tenho P átomos por célula unitária, né? E N células unitárias, basicamente isso. Bom, na teoria quântica, como é que a gente faz na mecânica quântica o problema de um oscilador harmônico unidimensional, né? E a gente determina de várias formas, né, as energias do sistema, os estados, tá? E ele é caracterizado por um número quântico que representa o número de quantos de oscilação do oscilador harmônico. A energia é N, o número quântico N, e a N mais meio H cortado ômega, onde ômega é a frequência típica do oscilador e N é um número quântico dentro dos números naturais, ou seja, N igual a 0, 1 e assim por diante, né? Uma das formas da gente resolver o problema do oscilador harmônico na mecânica quântica é por álgebra de operadores, e ela é interessante porque a gente apresenta a ideia de criação e aniquilação dos quântons de oscilação, e lá já aparece a ideia, então, de uma partícula associado ao número de quantum ou de quanta de oscilação em cada oscilador. Em 3 dimensões, se eu tenho um oscilador harmônico em 3 dimensões, o que muda é a equação de Schrödinger ou a hamiltoniana. Ela pode ser separada, né, se o oscilador é harmônico, né? Ela pode ser separada no problema de 3 osciladores unidimensionais, e basicamente o que a gente tem agora é que a energia depende de 3 números quânticos, né, associados aos 3 quântons de vibração, né, digamos assim, em relação às 3 direções x, y e z, né? Muito bem. Qual vai ser o modelo, então, que a gente vai fazer para o sólido usando esse resultado que a gente sabe da mecânica quântica para um oscilador harmônico tridimensional? Então, cada modo normal de vibração que a gente determinou no capítulo anterior tem uma determinada frequência ômega-s de K, né? A gente viu isso. Onde o S é o número quântico que indexa a polarização, né? A forma como a vibração acontece, né? Se é um modo longitudinal, se é um modo transversal, né? E assim por diante. Cada oscilador tem um número de excitação do modo normal, que é dado por NKS, que vai depende de 2 números quânticos, né? Esqueci de dizer. O K é o número quântico associado ao vetor de onda, né, da oscilação, né, que satisfaz as condições que a gente viu. Tenho N números dentro da primeira zona de Brillouin do material e assim por diante. E a ideia lá da mecânica quântica de criação e aniquilação, né, é como se eu criasse e aniquilasse partículas chamadas fônons, que são
por similaridade com o fóton, né, que eu crio quântons, eu crio e aniquilo fótons, por exemplo, no processo de absorção, né, da radiação, né, ou de emissão da radiação, aqui a gente também cria ou aniquila fônons, que são quântons de vibração. Então, os NKS indicam o número de fônons populando o modo normal de vibração identificado pelo número quântico Ks, ou seja, que tem frequência ωs de K, polarização é S e assim por diante. A energia de um determinado estado de vibração do sólido como um todo, que significa a energia de uma determinada configuração do conjunto de osciladores, tem que ser a soma das energias de cada um dos osciladores, certo? Então, a energia de uma determinada configuração, que eu vou chamar aqui EI, é a soma em Ks de E de Ks, que é a soma em Ks da energia de cada oscilador, que é N de Ks, mais meio de H cortado ωs de K. Muito bem. Bom, como eu tenho um número muito grande de osciladores harmônicos acoplados, nós vamos usar a mecânica estatística. O que é que a gente sabe? Que a energia interna pode ser calculada, né? Energia interna por unidade de volume é 1 sobre o volume. Se eu somo as energias e a probabilidade de ocupação, né? E divido por essa soma do E elevado a beta EI, eu tenho energia interna, onde o beta é 1 sobre KBT. Vamos definir uma grandeza F, que é 1 sobre V Ln de... Então, vocês já estão vendo que isso aqui é meio a função de partição, né? Por unidade de volume. 1 sobre V, ou está relacionado, né? 1 sobre V Ln da somatória em I de E elevado a beta EI. O que significa que se a gente olhar essa expressão e essa, o U pode ser escrito como menos o dF de beta. Né? Se eu derivar a função F em relação a beta, eu tenho energia, então, por unidade de volume associado aos osciladores harmônicos. Tá? Muito bem. Então, aqui o F é uma soma em I de E elevado a beta EI e cada EI é isso aqui. Então, como é que a gente vai interpretar essa soma em I? I representa uma determinada configuração do sistema de 3N osciladores, ou seja, uma determinada sequência, né? Que veja, I está associado com como eu preencho cada modo com frequência ωSK. Então, para cada conjunto de NS, ou seja, N do primeiro, do segundo, é na ordem da energia, né? Se a gente vai pensando como nos estados eletrônicos, o primeiro estado de vibração, com menor energia, né? E assim vai. E eu vou populando esses estados com certo número, isso vai me dar uma certa energia total associada à vibração da rede. Então, o conjunto NK1, S1, NK2, SN, até NK3N, SN, ou seja, o número de fônons de cada oscilador, isso não é nem, como é que chama isso aqui? 3 nupla, né? Ou seja, é um vetor formado por 3N números inteiros, né? Identifica esse índice I aqui. Para cada um desse conjunto, eu vou ter uma determinada energia, e aqui eu tenho que fazer uma somatória em todas essas energias. Né? Bom, se a gente, então, com esse cuidado, se a gente substitui tudo aqui dentro, o I aqui, então, vai ser uma soma em todos os KS, né, possíveis, da exponencial, de beta, né? Então, essa é a minha função F. E, se a gente reorganiza aqui, né, tira para fora o beta meio de ωs, né? Isso. Eu posso tirar para fora isso. Sim, isso aqui é uma exponencial de uma somatória, né? Uma exponencial de uma somatória
é um produto, né? Tá certo? Então, eu já tirei para fora aqui esse termo, né? E fica o produto em KS, então, dos diversos osciladores, né? Então, reorganizando esse termo, a gente obtém o de baixo. Muito bem. Aqui eu tiro em evidência o termo que é comum em todos, né? Isso, exatamente. Muito bem. Se eu tenho F, então, que é uma soma sobre todos os NKS, com frequência ωs, cada um, eu posso reorganizar essa expressão. Isso aqui é um exercício da lista para vocês fazerem. Reorganizando essa expressão, eu obtenho, então, uma forma alternativa de escrever a função f. Essa forma aqui é mais conveniente, vocês vão ver agora, na hora que a gente fizer a derivada, fica mais fácil, né? Que está aqui. Como o f, então, é dado por essa expressão, o vibracional, já estou escrevendo especificamente que isso vem da parte da vibração da rede, né? O vibracional vai ser igual a menos o df de beta. Deriva, então, isso aqui em relação a beta, um exercício para vocês fazerem. A gente obtém que o U vibracional, então, é dado por essa expressão, 1 sobre V soma A, com o NKS dado por 1 sobre E elevado a beta, H cortado ômega S, K menos 1. Né? Então, essa forma geral que a gente obtém aqui, né? Essa forma geral que a gente obtém, ela tem algumas propriedades interessantes. A primeira delas é que o NKS segue a lei de distribuição de Bose-Einstein, com um potencial químico igual a zero. Ou seja, os fônons são bósons. Ah, você segue uma lei de distribuição de Bose-Einstein, eles são bósons. NKS é o número médio de ocupação do modo normal, ou o número médio de fônons do tipo KS. Né? Então, para cada temperatura que eu tiver no sistema, eu vou ter um certo valor de beta, e isso vai me dar a ocupação média, então, do fônon que tem energia H cortada ômega SK, ou seja, que tem frequência ômega SK, ou seja, que está no estado KS. Né? A quantidade média de fônons em cada modo depende da energia do modo em relação à temperatura do sólido. E, como a gente não tem uma limitação do número de fônons, ou seja, à medida que a temperatura aumenta, eu crio fônons, e à medida que a temperatura diminui, eu aniquilo fônons, é por isso que a lei de distribuição de Bose-Einstein aqui os fônons têm um potencial químico igual a zero. Eu não tenho uma limitação do número total de fônons, por exemplo, que eu tenho no número total de elétrons quando a gente vai fazer o preenchimento dos estados eletrônicos. Né? Eu tenho um certo número N de elétrons, o que define uma energia máxima que eu posso preencher, por exemplo, no estado fundamental, né? E isso, portanto, vai definir um potencial químico para o sistema, né? Define a energia de Fermi e a dependência com a temperatura. Eu tenho uma redistribuição desses N, se o número de elétrons se conserva, né? Que é o que a gente imagina. E aqui, no caso dos fônons, é diferente, porque a tendência é que se a temperatura for a zero, eu ter número de fônons igual a zero no sistema, né? Então, é aquilo que a gente fala, que eu consigo reduzir a energia de vibração da rede em baixas temperaturas. E à medida que a temperatura vai aumentando, eu vou criando quântons de vibração associados à rede, ou seja, eu crio fônons. Então, essa propriedade interessante dos fônons é que faz com que eles tenham um potencial químico igual a zero. Bom, a gente pode agora calcular a energia interna total por átomo do sólido. A energia interna é a energia de equilíbrio, que a gente calculou há 2 capítulos atrás, mais a parte vibracional. Então, substituindo a energia de equilíbrio, a gente depende do modelinho que a gente fizer, né? E o U vibracional, tá vendo que tem um termo aqui, meio de H cortado ômega S, que eu posso tirar, eu posso colocar em evidência na somatória, né?
Então, isso aqui, ó, 1 sobre V, aparece uma somatória desse aqui e uma somatória, então, desse termo aqui. Tá? E por que que... sim, a gente já falou, quando T vai para 0, o NKS vai a 0, né? Certo? E tá aqui, né, a dependência, como é que é a função NKS de 1 elevado, eu fiz aqui o gráfico para alguns valores, né? Então, imaginei, por exemplo, beta igual aqui em função da energia, da energia do fônon, né? De E sobre KB. Então, normalizado para como se a constante de Boltzmann fosse 1, né? E aqui eu peguei um beta igual a 10, 2, né? Aliás, 1/10, 1/10, 2, 1 e 10, né? Então, a gente vê o comportamento. À medida que o beta aumenta, a temperatura vai diminuindo, então a função de distribuição ela vai fazendo isso aqui, né? E a tendência é que quando a temperatura for para infinito, isso aqui é 0, né? Eu não tenho... A função é 0 para todos os fônons, né, da rede, né? Que seria beta indo para infinito, 1 sobre infinito, dá NKS igual a 0, independente da energia dos fônons. Né? Então, isso traz uma consequência interessante que, diferente do modelo clássico, além da energia de equilíbrio para T igual a 0, a gente tem um segundo termo. Esse segundo termo também existe para T igual a 0. Esse aqui vai a 0, mas esse aqui não. Então, a energia interna de um átomo, né, considerando a vibração do ponto de vista da teoria quântica, da lei de distribuição da mecânica estatística quântica, vamos dizer assim, né, correta, eu tenho 2 termos para a energia interna. Não só a energia potencial de equilíbrio, mas essa energia aqui, que é o que a gente chama de energia de ponto zero do oscilador, né? É o fato de que na mecânica quântica, quando o menor valor de energia de um oscilador quântico não é 0, como a gente esperaria para um oscilador clássico, né? Qual é a menor energia? Vamos pegar um sistema massa-mola, é a massa parada, né? Na mecânica quântica, não. Eu tenho uma energia mínima que é meio de H cortado ômega, e aqui, então, meio é uma soma, né, de todas as energias de ponto zero dos osciladores harmônicos acoplados, associados à vibração da rede. Né? Se a gente pensa no calor específico, que é a variação da energia interna, quando eu vario a temperatura, nem o primeiro nem o segundo termo vai contribuir. Então, para o calor específico, toda a contribuição vem somente do terceiro termo. Tá? Então, apesar de eu ter uma energia de ponto zero, né, na energia interna do oscilador harmônico, isso aqui só faz a energia interna se deslocar, né? Ao invés de ser simplesmente a energia de coesão, né? A energia interna de coesão do equilíbrio, eu tenho energia de equilíbrio mais um termo associado à energia de ponto zero do oscilador. Mas esses 2 valores são fixos com a temperatura. Quando eu vario a temperatura, quem varia é esse aqui. Então, toda a dependência do calor específico vem, então, da derivada com a temperatura desse terceiro termo. Né? E é isso que a gente vai ver, então, como é que fica agora o calor específico, que esse era um dos problemas, né? O modelo do LONG-Petit erra crasso, né? Um erro crasso exatamente na previsão do calor específico. Então, vamos ver como é que esse modelinho, agora usando a estatística quântica de 3N osciladores harmônicos acoplados, como é que ele consegue, ou qual é o resultado que ele forneceria para o calor específico vibracional de um sólido. Mas isso a gente vai deixar para uma próxima aula, viu? Tá certo, pessoal? Então, valeu, até a próxima. Obrigado.